Eu vou falar sobre o capítulo 7, que fala da queda de Otávio. A Cris falou na semana passada, né, sobre a mensagem do Teléfilo, e aí no final do capítulo 6 ele deixa o André e o Vicente à vontade para conversar com as outras pessoas que estão lá, né, no Ministério das Comunicações. E o Vicente ainda fala que é uma forma que ele entende como aprendizado, né? Essa troca de experiências, de conquistas e fracassos. E o André pede, porque ele acaba, né, de escutar as duas senhoras que chegam perto do Aniceto para interferir pelo Otávio, ele pede então para conhecer a história do Otávio e para ele poder aprender um pouco. Ele pede para ser apresentado para o Otávio. E o Vicente o leva até o Otávio e o Otávio fala com ele. Né, assim, ele já percebe o Otávio com uma carga, uma culpa, um peso, assim, e já chega se apresentando de uma maneira até humilde, como ele fala no livro, assim, que ele é um médico falido nas obrigações terrenas, né? E o Otávio pega e responde para ele que ele se apresenta como um médico falido, e o André fala para ele que o Otávio fala para ele que ele é um felizardo, porque provavelmente ele desconhecia as orientações da espiritualidade enquanto encarnado. Como quem diz assim, no meu caso era muito pior, porque eu conhecia e ainda assim eu fracassei, né? Ele fala que ele dispunha de uma cultura evangélica enorme, que ele teve amigos, que ele teve orientação, que ele teve todos os recursos para ele cumprir a missão aqui na Terra, né? Ele conta que quando ele desencarnou, ele foi para o nosso lar, ele ficou 30 anos em preparação para poder assumir essa missão, e que ainda assim ele sucumbiu à vaidade quando ele encarnou e ele não conseguiu, né? Ele fala, no entanto eu caí obedecendo à imprevidência e à vaidade. E aí o André até se assusta um pouco, porque o Otávio demonstra que tem um conhecimento muito grande, que é uma pessoa muito evoluída espiritualmente, né? E ele questiona o Otávio, ele fala assim, mas como, né? Assim, pra mim é um pouco daquela relação, mas se você caiu, quem sou eu, né? Ele entende ali que o Otávio é muito superior a ele. E o Otávio fala que os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar a ignorância e a inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o que se observa na tarefa mediúnica. Então ele está de novo trazendo essa questão assim, quem ainda está no despertar, quem ainda está no início da caminhada, é aceitável, na minha compreensão do capítulo, que você ainda se questione, que você ainda deslize ao longo do caminho, vamos dizer assim. Mas ele, que já era um sacerdote, que já veio, como ele fala também no livro, como missionário, ele não tinha mais essa brecha, assim, ele não tinha essa carta branca, ele já veio com uma responsabilidade, uma missão a cumprir. E aí, quando eu estava até conversando sobre esse capítulo com a Helena virou para mim e falou assim, por exemplo, você que vai estar lá na frente falando, tem muito mais obrigação de entender o capítulo do que quem está te ouvindo, porque querendo ou não, o aprendizado é meu, antes de tudo, para conseguir repassar. E é um pouco disso, e aí ele fala, não, eu vou te contar o que foi a minha queda e como que eu perdi uma oportunidade imensa de elevação. E aí até assim, antes de entrar, não sei quem já leu, quem não leu, mas o que mais me tocou nesse capítulo foi não necessariamente a história da queda do Otávio, porque eu acho que até quando você está lendo o livro mesmo, quando você vai passando os capítulos, são tantas histórias de pessoas que vieram e não cumpriram, ou que cumpriram pela metade, ou que no meio do caminho voltaram atrás, que eu acho que o que ficou para mim, pelo menos, mais bacana desse capítulo foi a parte anterior, foi a questão da preparação, é quando ele conta tudo que foi feito, minuciosamente pensado, para ele conseguir encarnar dentro da tarefa que foi, né, designada para ele com sucesso. Então, assim, é um pouco para mim aquela sensação de saber que eu não estou sozinha, que o que está acontecendo por uma razão, e que quando eu escuto, às vezes, o Rodão brincar comigo assim, não, você estava meio perdida, mas agora você está voltando para o caminho, assim. Então, assim, existe um caminho, né? Existe uma orientação, assim, que, na verdade, a gente sabe, mas esquece, e aquela coisa. Quando a gente está aqui, às vezes você passa assim, nossa, mas isso aconteceu hoje,
de um jeito que não só podia ser desse jeito, era para ser daquele jeito mesmo. E eu acho que é um pouco da confiança que diariamente eu reforço comigo, com os amigos espirituais, com a fé em Deus, assim, que é essa questão de falar assim, não, realmente tem um propósito. Até a parte, como ele diz mais pra frente no capítulo do sofrimento, né, tem um propósito. Ô Bruna, tem um livro, eu acho que é do Inácio, se eu não me engano, Liceu da Mediunidade, tá? Que ele fala, onde eles preparam, né, Leno, as pessoas que vão reencarnar e que vão ser, estão sendo preparadas para ser médium. Entendi. E no livro ele fala, eu não esqueço disso, que praticamente só 10% mais ou menos, né, dos que são preparados e reencarnam, que conseguem, aliás, 90% fracasso, então só 10% que não é? O peso é grande. Ele fala um pouco sobre o peso é grande, aí ele fala um pouco disso também. Mas aí eu trouxe aqui para vocês o que ele fala quando ele explica para o André como foi a preparação dele. Então ele fala lá: não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação às criaturas. Então ele conta que quando ele estava se preparando, seis amigos, né, o acolheram no nosso lar, e que tudo isso foi preparado para a vinda dele. Então ele ter um corpo sadio, porque ele ia precisar desempenhar uma tarefa. Então assim, ele não vir, querendo ou não, com uma predisposição a doenças físicas que talvez atrapalhassem a caminhada dele. Isso tudo foi pensado, ele tinha uma missão, ele ia vir para o Brasil, ele ia ajudar as equipes que trabalham aqui, tanto terrenos quanto espirituais, com as pessoas infelizes, com as pessoas ignorantes, perturbados. Então ele veio já com um conhecimento, com uma mensagem, mas ele veio com isso pronto, vamos dizer assim, né? Ele não saiu de lá. Para mim foi um conhecimento muito grande no sentido de assim, não saiu de lá com um aprendizado teórico e uma coisa assim, agora vai e executa. E aí lá que você vai ver como que a coisa vai funcionar. Ele já saiu de lá com tudo muito encaminhadinho, e se ele tivesse executado da forma como estava combinado, ele teria obtido sucesso, porque o sucesso já vem meio que programado pra gente. Não é uma coisa que a gente tem que... É claro que depende do livre-arbítrio, das ações que a gente tiver aqui enquanto encarnados, mas ele já vem todo meio que pronto, assim. Pra mim ficou essa sensação. Que basta a gente ouvir, a gente seguir a intuição, a gente, né, se ligar nos momentos em que são, né, os propícios, os que estavam previstos com a espiritualidade, para a gente conseguir desempenhar a tarefa. Não é uma coisa... É difícil, mas tem um suporte, assim. E aí ele fala que ele não ia, para ele não sucumbir, né, às necessidades inferiores, que ele ia ter uma vida difícil, e que ele só ia ganhar, só ia ter recursos financeiros, materiais, quando ele realmente provasse aqui que ele tinha cumprido a tarefa dele, que ele tinha abdicado, né, dos bens materiais, da vaidade, do ego, em função do que ele veio fazer, e que com isso, aí sim, a partir desse momento, ele receberia do alto, né, da espiritualidade, muita ajuda no sentido material, de conforto e etc., para que ele pudesse continuar a vida com certo conforto. Mas eles falam, por exemplo, que não era para ele casar, porque o matrimônio ia desviar ele do propósito, que era para ele, né, continuar batalhando. Então, assim, estava tudo muito combinado, assim. E aí ele fala, era para não amolecesse a minha fibra de realização, que eu acho que né, para que não se escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus. Então, assim, todas as paixões, eu estou lendo também um outro livro, que é A Noite Escura, de João da Cruz. E tem, assim, eu estou no início ainda, mas eu cheguei no 12º dia, uns 7 foram sobre as paixões, assim. Coisas que a gente se apega aqui na Terra e coloca elas na frente
da espiritualidade, da conexão com Deus e com o propósito, né? Então, assim, que seja a roupa, o chocolate, o namorado, a família, o filho, são coisas que nos desviam do foco e que, de uma maneira geral, o livro chama de paixões. Então, aqui ele fala a mesma coisa, ele fala distante dos desígnios. E quando ele começa a contar a história, eu coloquei só um resuminho, né, dos fatos para a gente chegar. Ele encarna, a mãe era cristã espiritista, o pai não era, mas era uma pessoa de bem. Com 13 anos a mãe falece, aos 15 o pai, ele começa a receber os primeiros chamados da espiritualidade. Depois o pai se casa com uma outra moça e ele rejeita um pouco a madrasta, fica um pouco adolescente rebelde. E aí com 19, né, assim, os parentes mandam ele para um grupo espírita. Ele ali começa a ter uns contatos, mas ele começa a achar que ele está alucinando, ele começa a duvidar do que ele enxerga, do que ele vê, do que ele escuta. Ele duvida da confiabilidade, né, do que falam para ele recusa trabalhar com aqueles espíritos irmãos. E aí aos 19 anos o pai falece e ele se vê ali com 6 órfãos, que são os 6 amigos que enquanto eles estavam no novo lar, toparam, o ajudaram na preparação e ficou combinado que eles viriam encarnar para ficarem sobre a tutela dele. Então, o combinado era que ele cuidaria dos 6 órfãos em terra, um pouco para devolver o bem que eles tinham feito a ele lá em cima e também para que ele aprendesse, né, para que ele recuperasse a confiança, para que ele fosse agraciado com essa evolução que ele veio buscar, ele teria não só como ele teve no nosso lar o suporte desses 6 amigos aqui. Mas ele recusa o trabalho da espiritualidade, ele se afasta, ele procura um médico aos 19 anos e o médico fala com ele que é porque ele era virgem, que ele tinha que praticar sexo para ele parar de ver as alucinações dos espíritos. E aí ele cai no mundo, né? Ele fala, não, beleza, o médico falou que é isso, ele se joga de cabeça, assim, vive no mundo, sendo do mundo demais, assim. E ele, depois de 2 anos que o pai tinha falecido, a madrasta, né, ela é recolhida por um leprosário e os irmãos ele abandona, ele perde o convívio, então ele não cuida dos 6 órfãos como ele deveria ter cuidado. E ela implorava a ele, né? Ela não era uma delas, mas ela implorou a ele várias vezes que desse um suporte, que atentasse. E ele fala isso no capítulo, assim, mesmo desde o início, quando ele se perde dentro das orientações que ele enxerga, mas que ele rebate, que ele ignora, ele tem várias oportunidades, o tempo inteiro a espiritualidade, a benevolência divina, como ele chama no capítulo, está ali tentando fazer com que ele, ok, se desviou um pouquinho, mas volta. Mas ele ainda assim não atina para isso. E aí, igualzinho, né, Helena? Não, eu já voltei, tá? O Rodolfo já falou comigo, eu tô no caminho de volta já. Eu fui pegar laço. Você foi pegar laço? Eu também, mas a gente já tá voltando. Tá bom. Corda forte, né? Tem que amarrar os 2 pés, como diz o Rodão, não pode dar um passo e ele tá junto. E aí, aos 22 anos, ele acaba de uma maneira que o livro não cita muito, mas dá a entender que não foi muito bacana, ele engravida uma menina e é obrigado a casar com ela. Então, assim, ele começa a se distanciar cada vez mais do que estava proposto para ele, né? Mas mesmo assim, como eu estava falando, tem essa questão assim de... Só interrompendo, aqueles 6 órfãos, acho que eram credores dele do passado, não era? Na verdade ele fala que eles se tornaram credores porque durante os 30 anos de preparação dele em nosso lar, eles auxiliaram o Otávio. Mas ele não tinha, pelo menos no capítulo eu não lembro, se alguém lembrar, ele não fala de coisas vidas anteriores com eles não, era desse pedaço de preparação mesmo. Mas aí ele fala várias vezes essa questão assim, de todos os momentos, mesmo quando ele se casa, ainda assim ele recebe de novo um chamado, ele recebe de novo um convite para voltar para a espiritualidade, para estar ali junto, para desempenhar a tarefa, ou seja, a benevolência divina que eu interpreto aqui é que não está perdido, né? Assim, independente se você, igual eu, por exemplo, estou voltando com quase 30, se você estiver voltando com quase 60, ok, não é que você vai conseguir refazer tudo que
que estava programado para você fazer do 0 ao 60, mas ainda assim, a partir do momento que você escolheu abraçar, né, a Lena estava falando um pouco antes aqui sobre o manto, a questão da entrega, a questão da oferta, a partir dali, ainda assim tem uma benevolência, tem uma preparação e querendo ou não, um recuperar do que você pode ainda em vida aprender para uma próxima oportunidade, assim, nunca é um tempo perdido, foi a lição que ficou para mim, assim. Mesmo que a gente faça as bobagens de vez em quando, a partir dali, ok, bola para frente, daqui para lá, eu não posso recuperar aquele tempo que eu perdi, mas eu posso fazer diferente daqui para frente e isso contribui para a minha evolução, independente de quando que eu resolvi começar com isso. E aí ele fecha falando que a esposa era uma pessoa muito inferior a ele, que ele só se ligou a ela por causa da questão sexual e que ela atraiu como filho deles uma pessoa que era ainda pior no termo da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual. E que os dois infernizaram a vida deles assim, até os últimos dias, que na verdade eles eram pessoas com uma carga muito negativa e que ele foi infernizado pelos dois, assim, porque ele até fala que os dois se incumbiram de realizar a vingança em lugar dos órfãos por ele não ter acudido a eles como estava combinado. E aí ele fala que ele desencarnou aos 40 anos, drogado, com sífilis, alcoólatra, etc. E aí ele conclui, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então é uma carga, né, como ele diz no início, que ele como sacerdote carrega com uma culpa exponencial em relação a alguém que está no início, que está, né, no desconhecido, vamos dizer, ainda da espiritualidade, e que ele não se sente muito culpado. Então quando ele fala com o André, nesse sentido assim, eu sabia e eu não fiz. E é uma sensação que comigo acontece muitas vezes, não só com a questão da espiritualidade, tipo, meio criança, assim, você vai pôr o dedo na tomada, uma vez você vai queimar. Na segunda vez que você colocar, você já sabia que você ia tomar um choque, ou queimar o dedo, ou qualquer coisa. Às vezes a gente escolhe fazer do mesmo jeito e quebrar a cara de novo, né? Então, tem o ditado, errar uma vez é humano, duas vezes é burrice, é mais ou menos isso. Às vezes intuição, aquela vozinha, não faça, não, o ego vai depois, várias vezes, mano, várias vezes. Depois do filamento fala assim, eu ouvi, mas eu achei que eu não tinha entendido direito. Aí veio o outro na minha mão assim, você entendeu assim, você não fez porque você não quis. Tipo, mais ou menos nesse sentido. Bruno, eu tenho um amigo que saiu de moto um dia, de casa, aí ele desce uma rua ali no Coração Eucarístico para entrar na expressa. Aí ele foi descendo, aí ele ouviu assim, troca de rua, passa pela outra. Troca de rua, passa pela outra. Pô, mas todo dia essa conversa na minha orelha. Aí chegou na esquina, ele plá, arrebentou o braço, arranhou. Arranhado de moto, dói pra caramba no asfalto. Aí voltou pra casa, tirou a camisa, tá que joga mertiolate. Ai, burro! Quem mandou você não ouvir? Burro! Eu fico assim, a esposa dele chegou e falou, o que é isso? Com quem você tá falando? Comigo! Então, eu já passei umas situações dessas e a raiva é muito maior quando você fala, sai burro no ouvido, que quando você realmente não teve aquela orientação. Mas, então, assim, a queda do Otávio, na verdade, que é o nome do capítulo, para mim, ela trouxe muito mais essa questão, como eu disse, da preparação que sempre é feita, que sempre existe, da gente entender que a gente não está sozinho, de achar que, né, de eu não me sentir desamparada em nenhum momento, mesmo estando sozinha, que é uma coisa que eu já vi várias pessoas falando aqui, mas o capítulo é meio assim, a queda de Otávio, né, fica parecendo que a gente está focando muito assim na culpa, no que ele está fazendo de errado, e eu, como ele bateu para mim um pouquinho diferente, eu quis trazer um pouco diferente também. E aí, para fechar, eu acho muito bacana a mensagem que ele, depois que o Otávio, né, termina de contar o relato dele, a Dona Isaura, que é a filha dele, ela fala, não chores, filho, Jesus não falta com a bênção do tempo, tenha calma e coragem. Então é de novo aquela sensação de tudo acontece na hora que tem que acontecer, a hora que você se abre, você recebe, a hora que você se entrega, que você percebe. Às vezes a coisa já está ali só esperando que o clique aconteça, né? Isso para mim acontece muito dessa forma. Eu já conhecia o Ismael, por exemplo, há muito mais tempo do que o dia que eu efetivamente comecei a frequentar e comecei a fazer parte. Então
tem coisa que tá ali só, e você escuta, às vezes fala, burra, por que eu não fui, por que eu não saí 5 minutos mais cedo, não perdi a reunião de sexta-feira, enfim, tem esse despertar. E aí, para fechar, tem um pensamento do André no capítulo, que ele fala assim, identificando-lhe o carinho, né, da Dona Isaura com o Otávio, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões além-monte. E eu já tinha trazido essa mensagem dessa questão do amor de mãe, eu brinco que eu ganhei várias mães aqui no Ismael, então já era uma coisa que eu ia trazer, e aí chega minha mãe, assim, linda, quando eu tava aqui, a minha mãe primeira, vamos dizer assim, a anterior. Chega aqui a hora que, 48 do segundo tempo, eu e o Rodrigo ligando o computador aqui, escolhendo a música, que eu confesso, eu não trouxe, eu esqueci, mas aí chega ela, olha pra mim e fala assim, você já tem a música? Aí eu, não, a gente tá escolhendo aqui, não, eu trouxe aqui, é o número 1 do CD. Isso é coisa de mãe, gente, entendeu? Mãe chega aos 48 do segundo tempo e traz a música perfeita, porque a música que ela trouxe do Mirabai, que eu adoro ainda, inclusive, é uma música que fala Wake up, rise up, it's time, né? Right now, não lembro o que ele fala. Mas a tradução é tipo assim, acorde, erga-se, né? Se levante, o tempo é agora, o momento é agora. Então, assim, a gente está falando da queda. Jesus te abençoa em todo o seu caminho, e Deus te abençoou diversas vezes ao longo do caminho. Então, a hora que eu estava escutando a música, eu virei de costas, eu comecei a rir, assim, meio emocionada. Eu falei, não estou acreditando que a música é essa, mas é tipo ideal. E é isso, assim, eu queria deixar essa mensagem de não desistir, de ter essa consciência que existe sim. Eu acredito, vem pra rua. E é isso, eu acho que mais do que a queda do Otávio, o que o capítulo deixou pra mim, que eu queria deixar pra vocês, na verdade a ascensão, assim, a possibilidade da gente, independente de quantas vezes eu tropeçar e a gente tropeçar, a gente sempre tem a possibilidade de começar de novo, de levantar, e que é agora, né, que o Rodão fala que a gente é plantonista, que já passou da hora da ficha cair, e a música também reforça um pouco isso, assim, Deus está te abençoando em todos os momentos, mas acorda, levanta e é agora, né, então... Eu achei interessante porque uma vez eu ouvi um amigo meu dizendo o seguinte, existe sempre uma luz no fim do túnel, o problema é que a gente muda de túnel toda hora. É ótimo isso. Então, assim, isso ficou na minha cabeça, sabe? De uma certa forma. E o que você falou, desde quando você começou a falar, essa frase está martelando aqui na minha cabeça, sabe? Que é isso. A gente fica o tempo todo trocando de turno, então a gente nunca chega no final. Vai pegar o sol e vai. Escolhe, né? Escolhe e vai. É isso. Então é isso, gente. Obrigada. Semana que vem eu não sei quem que vem. É a Valda? É a Valda que vai falar do capítulo 8, tá?